Eu vou resumir isso em uma frase. Cava não serve pra nada. Tô brincando, pessoal. Tô brincando. Toda Calma, vez que eu vou calma. falar da cava, o que é que eu falo? Entenda a veia cava como se fosse um representante ultrassonográfico da PVC. Perfeito. Então, quando você vê a cava, você tá vendo a PVC. E a PVC, ela serve sim para muitas coisas, mas tem muitas limitações. É do mesma forma a cava. Então, o que é que acontece? Eu acho que a gente tem que interpretar a cava da mesma forma que a PVC. A gente já tem vários trabalhos, inclusive é engraçado que o resultado foi bem semelhante. Né? Teve aquela meta-análise famosa do professor Paul Mauric, né, em 2006, eu acho, se eu não me engano, mostrando que a área sobre a curva da PVC para predizer fluido responsividade era 0,56, ou seja, a mesma coisa de jogar a moeda para cima. Sim. Depois ele ficou doido, começou a inventar trabalho de vitamina C, né, aquelas coisas lá. Mas antes disso, ele era um excelente pesquisador. E tem trabalhos da veia cava mostrando exatamente a mesma coisa, principalmente no índice de colapsabilidade, ou seja, pacientes em ventilação espontânea, em ar ambiente, etc. Ou seja, colapsabilidade de veia cava não serve para predizer fluido responsividade. Quer dizer, então, que eu nunca vou poder utilizar a cava para fazer um sorinho no meu paciente? Não. O que é que eu falo da PVC, por exemplo? É a mesma coisa que eu falo da cava. Cara, uma PVC de 2 não prediz fluido responsividade. Não prediz. Não quer dizer que o paciente vai ser fluido responsivo. Inclusive, quando eu dou aula disso, tem um trabalho que eu mostro muito interessante, que ele comparou quem era fluido responsivo ou não, medindo a PVC antes do volume. Tinha paciente com PVC de 12 que foi fluido responsivo. E tinha paciente com PVC de 0, 1, sei lá, medido lá, que não foi fluido responsivo. Só que o que é que a gente via nesse trabalho? A grande maioria dos pacientes que eram fluido responsivos tinha uma PVC menor do que 8. E a grande maioria dos que não eram fluido responsivos tinham PVC acima de 8, 10. Então a gente usa a PVC como uma probabilidade. Perfeito. Da mesma forma que a gente vai usar a cava. Por exemplo, tem vários trabalhos mostrando, principalmente no ambiente de trauma, que uma cava menor que 1,2 centímetros tem uma grande predição para fluido responsividade. O que é que isso quer dizer? Se eu tenho uma cava fininha, abaixo de 1,2, 1, como já vi em cava de 0,9, por exemplo, a probabilidade desse paciente ser fluido responsivo é grande e a probabilidade desse ser fluido tolerante também é intermediária para grande. A cava está muito fina, né? Sim. Obviamente a gente até coloquei isso no artigo que eu publiquei, que a gente divide a fluido tolerância entre esquerda e direita. A gente está vendo só a direita quando a gente olha para a cava, mas então dá para utilizar a cava principalmente em ambientes limitados, que você não tem janela ou que seu ultrassom é bem é aqueles que realmente têm funções bem reduzidas. E a depender, inclusive, da probabilidade pré-teste, o paciente que acabou de ter hemorragia digestiva, etc., está com a cava de 1 centímetro, você pode te ajudar aquilo na tomada de decisão. Da mesma forma, o oposto também é verdade. Como assim? A gente sabe que PVCs elevadas, independente da causa, são patológicos. PVCs acima de 12, e vocês cardiologistas são os craques de ler sobre isso e falar sobre isso. PVC acima de 12, independente da causa, é patológico. Você tem que ir atrás e saber o que está acontecendo com o seu paciente. Então, é um sinal de alarme, inclusive para fluido intolerância. A cava é da mesma forma. Você vê uma cava de 2,5 centímetros que não varia nada com respiração, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Quer dizer que ele não é fluido responsivo? Não, mas tem alguma coisa estranha. Vai analisar com calma. Exato. E o que é que pode ser de estranho? Quais são os fatores que afetam a PVC que também vão afetar a cava? Os dois principais determinantes da PVC no estado de isovolemia são pressão intratorácica e complacência ventricular. Então, as duas primeiras coisas que você tem que ver é como é que o paciente não está tendo pneumotórax hipertensivo, se ele tiver uma cava mega dilatada, está chocado e etc. Ou algum tipo de choque obstrutivo, né? Ou seja, pneumotórax, tamponamento, ou se ele não tem uma complacência ventricular extremamente reduzida, tanto à esquerda quanto à direita. Mais à direita, cavas muito, ou PVCs muito elevadas é mais de direita, mas um IC gravíssimo de coração esquerdo, que lembrando que o VD também depende do VE, você vai ter uma PVC elevada. Da mesma forma, você vai ter uma cava dilatada. Então, tem todas essas limitações. Da mesma forma, PVC pode ser influenciado pela respiração. Ou seja, paciente muito taquipneico, eu posso ter uma cava colabando lá. Sim. Quer dizer que ele é fluido responsivo? Não. Pode ser só pelo efeito da variação de pressão intratorácica negativa na hora que ele está respirando em ventilação espontânea. Então, se você quer saber quais são as limitações da cava, entenda quais são as limitações da PVC. São praticamente as mesmas. E ainda tem um a mais, que eu falo. Normalmente, aí eu quero que você me responda, ver o que é que você acha disso. 90% das pessoas que vão ensinar como ensinar a cava, ensinam errado.
Elas ensinam as pessoas a ensonarem a cava de maneira longitudinal. Só que o que acontece? Tem um negócio chamado efeito cilindro. A gente entende, claro que a gente não sabe que é perfeito, mas a cava ela tem um formato cilíndrico. Então, vamos supor que seja assim, no corte transversal esse cilindro. Se eu estiver cortando bem aqui, o meu diâmetro vai ser menor. Perfeito. E se eu estiver cortando bem aqui, Muito meu diâmetro comum. vai ser maior. Muito comum, não. Então, na verdade, o que você tem que fazer é ensonar a cava no corte transversal, e não no longitudinal. E digo mais, tem alguns trabalhos mostrando, inclusive com ressuscitação volêmica, que de fato o diâmetro anteposterior da cava, que é o que a gente vê no transversal, é o que está mais correlacionado e que mais varia com volemia, e não aquele diâmetro que a gente mede lá no longitudinal. Outro erro que eu acho muito comum, eu acho bizarro, que ainda ensino isso, inclusive, em vários cursos de ultrassom por aí e de sociedades que eu não vou citar o nome para não me comprometer aqui. Mas, quando o pessoal ainda insiste em querer medir colapsabilidade ou distensibilidade, a galera usa o modo M. Cara, isso também está errado. Porque, claro, tem pacientes que a cava nem sai do lugar, mas tem pacientes que a cava faz assim, ó. Quando você respira. Aí Sim. teu modo M tá bem aqui, ou seja, na inspiração tu tá medindo aqui e na expiração tu tá medindo em outro segmento. E a cava, quem já deve ter ensonado várias vezes percebeu isso, muitas vezes ela não tem o mesmo diâmetro longitudinal. Ela, inclusive, às vezes afila ou fica mais gordinha dentro do fígado. Então você tá medindo errado. Sim. E, na verdade, essa importância de você valorizar uma técnica correta e com reprodutibilidade, ela é de extrema importância, né, Rafa? Primeiro, quando você vai medir a cava, quando você vai fazer a aferição, um dos principais erros que quem está começando a operar um aparelho de ultrassom para fazer medidas desse tipo, um dos principais erros que comete é confundir a cava, às vezes, com o segmento proximal da aorta abdominal. É impressionante como a gente pega medidas que são discrepantes. Clássico. Às vezes o residente chega para trazer para a gente, mas eu peguei uma cava de 24, aí você vai ver lá, não tinha nada a ver. Ele falou, não, mas tá aqui. Quando você vai ver, ele está fazendo a ensonação do segmento proximal da aorta abdominal. Então isso não é infrequente. A sua observação em relação ao modo M é super pertinente. E sobre a ensonação, para você respeitar que você esteja fazendo o corte na cava, pegando realmente o maior diâmetro dela, sem estar fazendo um encurtamento ali, ela é de extrema relevância. O que a gente tem de guias que são oferecidos nos nossos livros clássicos de ecocardiografia para você ter uma reprodutibilidade na sua análise? Então, você pode até utilizar, sim, o modo longitudinal, desde que você respeite alguns conceitos. Primeiro, você tem que ter certeza que você está visibilizando, primeiro, a cava inferior. Então, você tem que estar vendo a suprahepática chegando nela. Você tem que estar vendo a desembocadura do átrio direito muito bem alinhada. Ou seja, se você não está enxergando desembocar no átrio direito, você pode estar cometendo uma inclinação e, de fato, está pegando num eixo que não é o principal eixo da cava, e perceber que ela está aberta de uma forma longitudinal, respeitando uma linearidade. Você não está vendo como se fosse um tubo entrecortado, você está vendo algo bem mais bonitinho. E qual é a dica que eu dou? Tenta ver se aquilo que você está enxergando ali é reprodutível quando você faz o eixo curto. No eixo curto, pessoal, fica fácil de ver que você vai ter a coluna no centro da imagem, né? E além da coluna no centro da imagem, você vai ter a aorta do lado esquerdo, né, da coluna. Você vai ter a cava do lado direito da coluna, e a cava ela é mais superior, ou melhor, mais anterior do que a própria aorta. Então você vai conseguir distinguir esses três pontos de reparo anatômico. Você vai ter a coluna no centro, a aorta à esquerda da coluna e mais próximo da coluna, né? Porque ela é mais posterior em relação ao que você tem da cava, e a cava vai estar mais à direita, né? E mais elevada, desde que você não tenha nenhuma alteração congênita, né? A gente sabe que às vezes você vai encontrar paciente com alguma alteração congênita, você não vai pegar essa conformidade. Mas, se você confirma que no eixo curto está parecido com o que você está pegando no eixo longo, lembre-se também de fazer a medida no local correto para evitar o que o Rafa acabou de falar do deslizamento que você tem da cava, e você pega diferentes medidas no modo M. Então, a gente tenta respeitar uma lógica de fazer sempre uma medida entre 0,5 centímetro próximo da desembocadura do átrio direito, até no máximo 3 centímetros de distância. Se você faz uma medida de 0,5 centímetro da desembocadura do átrio direito até no máximo 3 centímetros de distância dela, você vai estar dentro de uma margem de segurança e que vai ser reprodutível. A dica prática que eu dou, pessoal, já que a gente gosta de dica prática, né, Vitor? Se você pegar logo após a suprahepática, dificilmente você vai estar fora dessa localização, porque a suprahepática geralmente está mais próxima ali da desembocadura do átrio direito, não vai estar mais do que 2 centímetros da desembocadura do átrio direito, na maioria dos pacientes. Então você vai conseguir ter uma certa reprodutibilidade. Excelente. E para finalizar minha participação sobre a cava aqui, Rafa, é impressionante a importância do que você falou na sua primeira frase. Todas as vezes
os nossos alunos, a gente mostra uma imagem de uma cava inferior super dilatada e que não tem quase nada de variação de acordo com o ciclo respiratório. E a pergunta que eu faço é, qual é a conclusão que vocês tiram a partir dessa imagem? 90% das pessoas respondem hipervolemia. Esse paciente está hipervolêmico. É impressionante como isso já está enraizado na nossa consciência de quem vivencia um pronto-socorro de paciente com IC descompensada, que muitas vezes vai chegar hipervolêmico, e aí você olha para aquela cava dilatada e que varia pouco e você fala, esse paciente está hipervolêmico. Mas não lembra que aquilo que ele está vendo nada mais é do que uma imagem da PVC, como você bem falou. E se esse paciente tem uma insuficiência tricúspide importante que está direcionada para a cava? E se esse paciente tem uma disfunção de VD? Se esse paciente tem uma PSAP muito elevada? Se esse paciente tem um quadro de, como a gente viu muito no COVID, paciente que tinha já alteração pulmonar e que desenvolvia um TEP e que aí acabava comprometendo ali a pressão nas câmaras direitas, dando uma repercussão significativa. Então, é fundamental isso que você falou, Rafa. Toda vez que vocês avaliarem a cava, lembrem-se que vocês estão fazendo uma estimativa da pressão venosa central, com as mesmas limitações que existem para análise da PVC. E que para você falar de fluido e responsividade, principalmente se o paciente está em ventilação mecânica, você citou muito do 12 milímetros, a gente estudou alguns artigos durante a formação de ecocardiografia, e que uma das coisas que a gente mais percebia era o seguinte, se você pega um paciente que está em ventilação mecânica com pressão positiva, e você está suspeitando clinicamente de que ele precise de volume, se você olhar para a cava dele e realmente estiver abaixo de 13, provavelmente sua suspeita está correta, provavelmente ele vai bem com volume. Então é o que você tinha acabado de citar. É a probabilidade pré-teste, né?